E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Wagner, trabalho aqui no Almoxarifado de Paulo Afonso, na Chesf, e vou apresentar para vocês algumas funcionalidades do nosso portal de utilitários de logística. Esse portal foi desenvolvido em SharePoint e tem uma série de aplicações que foram criadas, né, para suprir algumas necessidades que surgiram após a migração do sistema legado para o SAP, né, lá em 2018. Nós perdemos muitas funcionalidades e sentimos a necessidade de desenvolver elas novamente e criamos esse portal. Eu vou apresentar algumas funcionalidades do portal, ele é bem extenso. Vou apresentar aquelas que são mais relevantes e são usadas com mais frequência nas atividades do almoxarifado. Essa apresentação já foi feita para os gerentes e a gente está fazendo agora uma gravação para que todos possam ter acesso a essas informações. A apresentação vai se concentrar agora nessa primeira funcionalidade que a gente chama de lista de recebimento. A lista de recebimento nada mais é do que um checklist que é preenchido a cada recebimento de material no almoxarifado. Nós recebemos materiais em pelo menos três modalidades, né? São as compras, as transferências e os recolhimentos, que são aqueles materiais que saem das obras e são devolvidos para o almoxarifado. A gente chama de recolhimento de material. Então, a cada recebimento, o almoxarife entra aqui nessa tela, clica aqui no botão novo e preenche, né, um formulário que, conforme vocês podem ver, é um formulário bem simples. Ele coloca aqui a modalidade, o número da nota, o número do pedido, seleciona se a vinculação é custeio ou investimento, né? Coloca posteriormente aqui o número do amigo, a quantidade de itens, o valor, diz se esse material é para estoque ou para aplicação específica, a data da nota, o peso, a data de emissão do amigo e o fornecedor. Esses são os detalhes do documento. Aqui embaixo nós temos aqui os dados do recebimento. Então se coloca a data de recebimento, qual o almoxarifado que está sendo, né, recebedor do material, uma descrição breve dos materiais e indica se esse recebimento teve ou não algum problema. Se teve, ele marca aqui e vai aparecer essa janela onde ele tem a opção de descrever que problema foi esse. Ele pode descrever textualmente, né? Pode realizar aqui ações de acompanhamento e registrar que ações foram essas de acompanhamento e registra quando o problema foi solucionado. Essa lista de múltipla escolha são as opções para indicar quais são as categorias de problemas, né, que foram identificados naquele recebimento. Pode ser um ou vários. À medida que isso é preenchido, é gerado por trás um gráfico para catalogar quais são os problemas mais frequentes. Isso permite, né, que o gerente monitore esses problemas e adote ações para mitigar as causas raízes desses problemas. Aqui embaixo, o almoxarife indica quando o problema foi resolvido e quando foi resolvido, é preenchida aqui automaticamente a data de solução, que ele traz a data de hoje, mas se eu quiser eu posso alterar, né, para uma outra data de outro dia. Aqui eu posso colocar aqui algum anexo, né, escolher aqui algum arquivo que eu queira anexar, alguma evidência, alguma imagem, alguma coisa, e colocar uma observação. Para cada recebimento se faz um preenchimento de um checklist desse, né? Eu não vou salvar. E a gente consegue ver aqui nessa tela inicial um resumo, né? Aqui você pode ver um agrupamento por almoxarifado, né? Por PAA, e pode ver também todos aqueles problemas que ainda estão pendentes de solução, por exemplo. São aquelas notas fiscais que ficam lá no recebimento e a gente pode abrir cada uma delas aqui e ver o que é que está acontecendo, que ações estão sendo tomadas, há quanto tempo elas estão paradas, o que elas representam em termos de quantidade de itens ou de valor. Isso vai permitir que quem esteja verificando e controlando possa então adotar ações necessárias para não deixar essa pendência passar muito tempo, né? Essa é a lista de recebimento.
Uma outra funcionalidade interessante que está aqui em cima são os formulários eletrônicos de ODD, MBP, né? Esses formulários eletrônicos, eles estão em desuso aqui na Chess, visto que o Alien gera esses documentos automaticamente. Mas antes do Alien, eles eram gerados, né, meio que manualmente, ou em arquivos do Word, do Excel, e aí a gente criou esse formulário eletrônico para facilitar o preenchimento e centralizar a emissão deles num único ambiente. Então aqui essa tela é de acesso dos usuários. Os usuários entravam aqui, clicavam em novo, né, e preenchiam um formulário de ODD, que é um velho formulário conhecido de todos nós. Então, um formulário eletrônico, onde ele tem aqui as observações da desativação, né? Pode inserir aqui uma quantidade que ele desejar de equipamentos que compõem essa ODD, falar da justificativa, e inserir dados sobre os custos de remoção, categorizando esses custos, informando valores desses custos, inserindo anexos. Em seguida, ele poderia imprimir isso aqui, gerar um PDF dessa ordem de desativação e enviar para a área contábil. Como isso não está sendo feito pelo Alien, então esse formulário meio que está em desuso aqui. Mas estou mostrando para que vocês saibam da existência dele. O mesmo vale para o MBP. O MBP é um formulário de movimentação de bem patrimonial. Então, sempre que há um recolhimento de bens patrimoniais, móveis, eletrônicos, né, eletrodomésticos, se preencher esse formulário. Esse formulário ele é muito simples. Você coloca aqui o local de origem, o órgão de origem, o centro de custo de origem, o mesmo para o destino, a data de emissão, e lista aqui os patrimônios e a descrição dos bens móveis, né? Cadeiras, mesas e assim por diante. Aqui você faz uma justificativa breve da baixa ou da transferência, porque esse formulário ele tanto é usado para baixa, ou seja, né, para enviar o material para alienação, como também é usado para registrar a transferência de um material desse entre um setor e outro. O pessoal preenchia, mandava para a contabilidade, o pessoal do controle patrimonial fazia lá o remanejamento no sistema. Bom, vou fechar ele aqui, né? Não vou salvar e vou voltar para a tela inicial. Falamos da lista de recebimento, vamos falar um pouquinho da lista de expedição, que talvez seja, digamos assim, a aplicação mais extensa, mais completa que a gente tem aqui no nosso portal. A lista de expedição ela é preenchida a cada expedição. Então, sempre que há uma saída de material do almoxarifado, se gera uma minuta de expedição, que é esse formulário que vocês estão vendo aí na tela. A expedição ela pode ocorrer em algumas modalidades, né? Um atendimento de reserva, uma saída de material sem reserva, às vezes uma transferência entre almoxarifados, a saída de lotes de leilão, ou uma saída de material que está ali sob guarda. Uma vez escolhida a modalidade, o formulário se adapta a essa modalidade. Por exemplo, se eu coloco aqui reserva, note que o campo número da reserva se torna um campo obrigatório. Mas se eu colocar saída sem reserva, esse campo deixa de ser obrigatório. Então o formulário ele é todo adaptado de acordo com as escolhas que você faz, né? Então vamos imaginar que é uma saída de material de reserva, onde você coloca aqui, além dos dados da própria reserva, o usuário, né? Coloca aqui o telefone de contato, escolhe a vinculação, né? Qual o setor, a data da amigo que você faz. Então, só para entender, o pessoal recebe, né? Faz o atendimento normal da reserva pelo SAP e após esse atendimento vem para cá fazer o preenchimento da minuta. Nessa versão que a gente está mostrando para vocês, esse preenchimento é manual. Mas a gente está trabalhando numa nova versão, que essa nova versão, esse preenchimento vai ser automatizado. Nessa versão nova, em vez de digitar dados da reserva, você vai informar o número do amigo e aí todos os dados vão ser importados, né? Então, vocês vão ver como isso deve realmente facilitar bastante o nosso trabalho. Mas hoje ainda é assim, manualmente, a pessoa informa aqui a data do amigo, o número, né? Informa o PEP, a ordem interna sem de custo. Essa informação é importante
porque no final de cada mês a gente coleta essas informações do PEP, da ordem interna, para fazer a alocação de custo. E em outra ocasião a gente pode explicar como é que a gente faz isso, mas os dados vêm daqui do atendimento das reservas. Aqui a gente coloca a data limite, né, de entrega, então a gente sabe uma responsabilidade pelo envio é nosso, então o atendente, né, da reserva faz um contato com o usuário para verificar qual é a data em que ele precisa que esse material esteja lá no local de destino. E ele informa essa data aqui. Isso permite a programação, né, das expedições. Outra coisa importante é esse campo aqui de criticidade. A criticidade pode ser normal, urgência ou emergência. E por trás do sistema existe um cálculo do custo desse atendimento. Então, quando o atendimento é normal, o custo é vezes 1. Quando é urgência, é vezes 2. Quando é uma emergência, é vezes 3. Então, o cálculo do custo é proporcional ao esforço que é feito para aquele atendimento. Geralmente, em emergências, a gente para a equipe toda para fazer aquele atendimento, para que ele ocorra no menor tempo possível, e isso tem um custo que é calculado com base na criticidade que é informada aqui. Né? Em seguida, nessa parte aqui de baixo, se informa a origem, a instalação de origem. Então, qual é o almoxarifado que está fazendo o atendimento e qual é a instalação de destino. Então, tem uma lista aqui, né, pré-configurada com todas as instalações da empresa. A gente escolhe aqui qual é a instalação, né, e em seguida coloca algum detalhe da entrega, como, por exemplo, né, o endereço, contatos, né, alguma informação que ajude no detalhamento e no transporte. Em seguida você tem uma lista de todos os materiais. A gente vai inserindo aqui a lista desses materiais que foram atendidos, né, código, descrição, quantidade, unidade, valor unitário, os endereços e o saldo que fica em estoque. Isso permite que o pessoal de campo, no momento que vai fazer o pique, né, a separação, possa então checar se de fato aquela quantidade que sobrou, né, do saldo realmente está lá. E também esse valor, essa informação aqui do valor é o valor, é a informação que vai ser útil na emissão da nota fiscal logo em seguida. Aqui embaixo tem um detalhamento de volumes. Então, é inserido aqui o número de volumes que correspondem a esses materiais aqui em cima. Então, informar detalhes como largura, comprimento, altura de cada volume. À medida que esses números vão sendo preenchidos, o sistema vai calculando aqui, né, a cubagem daqueles volumes, o peso. E essa informação é importante porque, caso a gente use uma transportadora para enviar, a gente já tem informação na mão aqui para fazer a solicitação e o controle das entregas. Vou mostrar como é feito o controle das entregas, porque uma mesma solicitação pode resultar em várias entregas. E o controle das entregas é feito nessa seção aqui, ó, controle de saídas / entregas. Cada linha dessa corresponde a uma expedição. Então, se eu tiver uma ou mais expedições, eu vou inserindo essas expedições aqui através desse controle. Ou, se eu tiver apenas uma, eu posso remover, né? Posso remover todos e deixar apenas um, deixar apenas um. Aqui vamos exemplificar uma expedição. Então, imagine que eu estou enviando aqui um material através de uma nota fiscal e vamos supor que tenha sido apenas uma única remessa, né? O número de volumes me permitiu enviar tudo de uma única vez. Coloco aqui o número de volumes, o peso, o valor, escolher o modal, terrestre, aéreo ou marítimo, e se eu vou enviar isso por uma transportadora ou por um veículo próprio, pelo malote, pelo correio, por exemplo. Aqui nesse botão detalhes, ao clicar, a gente abre aqui uma tela que permite colocar vários detalhes da expedição. Como, por exemplo, se aquilo aproveitou ou não uma carona, né? Se foi utilizado seguro, se a responsabilidade pelo transporte é do almoxarifado ou é do usuário, que muitas vezes vem coletar o material no almoxarifado, se houve a necessidade de abrir um chamado no Remedy, né, para fazer a solicitação do transporte,
a gente informa aqui o número e a data. E aqui embaixo coloca dados da transportadora. Digita o CNPJ, clica na lupa de pesquisa e ele preenche esses dados aqui da transportadora. Caso a frota seja própria, e eu marquei sim, basta digitar o prefixo, clicar na lupa e ele preenche os dados do veículo. Se não foi, aí os campos se abrem para que a gente preencha os dados, né, do veículo. O mesmo vale para o motorista. Se for o motorista da empresa, basta digitar aqui e clicar na lupa e aí ele vai preencher, né, os dados do motorista. Então, se eu tiver que fazer várias expedições, basta inserir aqui nesse controle a segunda expedição e aí clicar nesse botão de detalhe e ele vai detalhar a expedição número 2 aqui, né? Aqui o detalhe é o número 1 e aqui o detalhe é o número 2. Então, para cada linha dessa, eu tenho aqui um formulário, essa parte mais amarelada, com detalhes que eu posso preencher separadamente, né? E mantendo assim um controle do que eu enviei, por qual modal foi enviado, né? Qual é a transportadora responsável, né? Qual foi o veículo, qual foi o motorista. Então, a gente tem um controle completo dos envios, porque caso surja algum problema, a gente sabe todas as informações aqui que ficam disponíveis para todo mundo consultar a qualquer momento. Essa parte de baixo é uma parte aqui onde a gente nos permite adicionar um anexo. A gente tem um controle aqui para saber, por exemplo, quem foram as pessoas da nossa equipe própria que estão envolvidas naquela separação. Então, eu posso, por exemplo, marcar uma ou mais pessoas. A mesma coisa da equipe contratada, né? Se teve uma pessoal da equipe contratada, eu marco aqui uma ou mais pessoas, né, que foram envolvidas nisso. Digo aqui qual foi a data inicial e final da separação. Isso permite saber qual o tempo que a gente está gastando, né, na separação. E aqui tem um status que é calculado automaticamente de acordo com o envio que a gente faz ali em cima. Então, se eu disse, por exemplo, que previ 4 volumes, né, e aí enviei, por exemplo, 2 volumes, o sistema já me diz aqui que a expedição está em andamento, né? Esse status muda e o controle é feito pelo número de volumes enviados. Na medida em que eu envio que eu completo o envio, ou seja, eu previa 4 volumes e enviei 4 volumes, observe que o status aqui foi mudado para concluído, indicando que aquela expedição, aquela atividade de expedição, né, foi concluída. Esse campo aqui embaixo é um campo de observações. E aqui é que a gente tem alguns controles que têm algumas ações pré-definidas. Por exemplo, se eu clicar em me enviar, o sistema ele dispara o e-mail e anexa nesse e-mail esse formulário. Eu recebo na minha caixa de e-mail. Se eu clicar em notificar o usuário, o mesmo acontece, só que com o usuário que é informado aqui, né? Então, o usuário vai receber essa minuta na sua caixa de entrada. O sistema também permite gerar ordens de saída. Então, se eu clicar no botão ordem de saída, ele vai abrir para mim, né, um formulário de ordem de saída, listando todas as informações que eu coloquei, listando todos os materiais que eu listei, né? Isso me permite imprimir, assinar e entregar lá na portaria. Na nova versão, a gente está trabalhando para que a nova versão nos permita que, se a portaria ela tiver, por exemplo, um terminal, né, um computador com uma tela ou um dispositivo móvel, o vigilante vai poder receber nessa tela a indicação de que o material, a saída daquele material está autorizada, né? Seria uma ordem de saída eletrônica, não mais em papel. Aqui embaixo a gente tem um link para um documento que a gente chama de MOV, um documento que é usado aqui na Chesf, no estado da Bahia, e substitui a nota fiscal. Então existe um acordo que é feito, né? Um convênio que é feito entre a Chesf e a Receita Federal para que nas operações de transferência dentro do estado não se emita notas, a nota é substituída pelo MOV
e a gente usa isso porque simplifica, facilita e agiliza o atendimento, né? Ele é preenchido automaticamente com os dados que vem lá da minuta. Ok? Então, no final das contas, ao clicar aqui em salvar e fechar, o sistema ele emite um e-mail, né, para o atendente com um link para essa minuta, e o atendente, né, encaminha esse e-mail para a nossa equipe de armazenagem. Eles recebem isso lá, nossa equipe de pátio, dos depósitos, né, leem esse e-mail, abrem e começam a fazer a separação e o atendimento, né? Na forma como a gente organizou as tarefas, a nossa equipe de atendimento preenche essa parte aqui, dados de documento, detalhamento de materiais. A nossa equipe de armazenagem, né, nos depósitos, preenche essa parte do detalhamento dos volumes, porque afinal de contas é preciso separar o material, embalar e então saber quantos volumes serão expedidos. E a equipe de expedição preenche então essa parte final de controle de saídas e entregas, né? Então acaba sendo preenchido aqui por 3 equipes diferentes esse formulário, né, contemplando o ciclo completo da atividade. A lista de expedição ela também funciona para a gente ter um controle do que é que está pendente de expedição nos diversos almoxarifados, né? Por exemplo, se eu abrir aqui o almoxarifado que eu estou, aqui de Paulo Afonso, eu vou ter uma lista aqui de 12 pendências sendo apontadas aqui pelo sistema, né? Algumas são recentes, são de hoje, e eu sei, por exemplo, aqui qual é o número da reserva, qual foi o órgão que solicitou, né? A área, qual foi a data do documento, para onde vai o material, né? Uma descrição resumida dele, qual é o valor, quantos volumes são e o peso, né? Então essas informações elas são preenchidas pelas equipes e nos permitem fazer um controle daquilo que está pendente ou daquilo que já foi expedido. O mesmo acontece nos demais almoxarifados, né? Se a gente abrir aqui esse 0202 corresponde ao de Abreu e Lima, então a lista aqui de pendências, algumas coisas estão em andamento. Em andamento é aquilo que parte do material saiu, outra parte ainda está no almoxarifado, e a gente pode ter uma visão completa de todos os almoxarifados clicando nesses menus aqui, né? A gente vai vendo de um por um, de modo que o gestor tem uma visão completa da empresa, das áreas de expedição de todas as empresas olhando para essa telinha aqui, certo? Aqui você tem algumas consultas e alguns gráficos que nos permitem ter uma visão mais gerencial desses dados. Eu vou mostrar um pouquinho agora sobre esses gráficos. Existe um dashboard embutido no SharePoint que mostra a volumetria dos dados de expedição. Esse dashboard ele é dividido em 2 áreas, né? Você tem essa primeira área que são dados onde você tem alguns filtros. Posso fazer filtros aqui, né, pelo almoxarifado de origem, posso fazer filtros pela modalidade, pelo órgão que solicitou, pelo mês de conclusão, pela vinculação. Então eu faço quando eu clico aqui, ele reflete nesse gráfico e nesses KPIs. Esses KPIs estão mostrando, por exemplo, aqui o valor total, né, que foi expedido no período, no caso aqui a gente está em 2023, o peso total que foi expedido, o número total de volumes, né, número total de documentos, número total de itens, o tempo médio de expedição da empresa e o percentual de documentos atendidos no prazo acumulado nesse ano atual. Aqui tem uma outra seção que são dados fixos, né, que não são afetados por aqueles gráficos. Então você tem aqui um primeiro gráfico mostrando o volume de expedição por almoxarifado, a situação atual do que está pendente, concluído em andamento, né? Aqui é o mesmo por modalidade, quais são as modalidades de expedição que mais ocupam nosso tempo. Aqui você tem um gráfico de barras mostrando o número de itens expedidos por almoxarifado, o valor total expedido por almoxarifado, peso total expedido, tempo médio de expedição, né? E aqui você vê peso total expedido, né, por mês, não por almoxarifado, mas por mês. Aqui você vê o tempo médio de expedição por divisão
né, de almoxarifado. Então, essas visões elas são atualizadas automaticamente à medida que as equipes vão preenchendo as informações da lista de expedição. Então, a gente tem os resultados dos indicadores em tempo real. A gente não precisa esperar até o final do mês ou ficar compilando aquilo ali. Não. Cada vez que se preenche uma minuta, todos os dias a gente está com o resultado atualizado. A gente pode, o papel gerencial é estar observando esses números e corrigindo os eventuais desvios ou tendências que ele vai detectando ali. Eu não mostrei antes, mas a lista de recebimento tem algo parecido, né? Observem que nessa última aba aqui de gráfico, a gente também tem uma tela semelhante, só que focado aqui no recebimento, onde você vai ver KPIs e gráficos da mesma forma, certo? Um outro destaque que é importante dar, né, das diversas ferramentas que estão aqui alocadas é o do SDF. O SDF ele é um formuláriozinho que tem embutido nele um assistente virtual e ele é uma solicitação do documento fiscal. Ele faz o papel que no Remedy corresponde ao PENF, né? Ou seja, é um formulário utilizado pelas equipes da empresa para solicitar o documento fiscal, nota fiscal, manifesto e assim por diante. Então as equipes entram aqui, clicam aqui em novo, né? E ele vai abrir essa telinha carregando a assistente virtual Carol. Então ele tem a opção aqui de seguir com a ajuda da assistente virtual, que vai fazendo uma série de perguntas, guiando as respostas do usuário, ou ele pode ignorar a assistente virtual e preencher diretamente o formulário, certo? Se ele clicar em sim, preciso de ajuda, ela vai fazendo algumas perguntas, né? E você vai escolhendo aqui as respostas dos controles que vão aparecendo, né? Aí, à medida em que essas respostas vão sendo fornecidas, isso vai se refletindo por trás no preenchimento do formulário. No final, ao responder todas as perguntas, aparece o formulário preenchido. Se eu voltar, né, vou voltar aqui e optar por não usar assistente virtual, se eu disser que não preciso de ajuda, eu vou clicar em preencher o SDF e vai abrir para mim, né, o formulário. Carol não gostou muito não, mas vamos prosseguir sem a ajuda dela. Aqui é o formulário eletrônico do SDF. Ele é bem simples e ele começa perguntando aqui qual é o nosso setor, né? A gente escolhe qual é o nosso setor, diz se o tipo de remessa é uma transferência ou se é uma outra operação fiscal. Sendo transferência, a gente vai optar por investimento ou custeio. Se eu marcar custeio, ele vai selecionar o motivo da remessa apropriado. Se eu marcar investimento, ocorre o mesmo. E esse motivo da remessa se reflete no Código Fiscal de Operação, chamado CFOP, certo? Então é uma seleção importante, porque se não feita adequadamente, pode ter um impacto fiscal negativo. Quando aqui na Chesso a gente tem um acordo com a nossa área contábil que toda e qualquer nota fiscal de transferência é feita pelo almoxarifado. Porém, se a nota fiscal for de uma outra, né, categoria, se for uma outra modalidade, aí o atendimento do STF é feito pela contabilidade. Às vezes é uma remessa para conserto, ou mesmo uma venda de material de leilão. Então, muitas vezes o almoxarife ele precisa dessa nota de venda, então ele mesmo preenche o SDF, que é atendido pela área de contabilidade, né? Então, em seguida, a gente tem aqui o local de origem. Então, basta informar aqui a instalação da empresa, de onde vai sair o material, e todos esses dados aqui são preenchidos automaticamente. A gente pode preencher aqui algum detalhe, alguma observação sobre o local de origem, mas, se não, basta prosseguir. Aqui você faz o mesmo, né, com respeito à instalação de destino, basta selecionar e ele traz todos os dados aqui da instalação de destino e a gente também tem a opção de colocar alguma observação.
Aqui você diz qual a modalidade que vai ser feito o transporte, né? Se vai ser uma transportadora, um veículo próprio ou não. Diz o número de volumes, o peso. Se for uma transportadora, a gente coloca o CNPJ. E aí só clicar na lupinha que ele traz aí os dados da transportadora. Indica quais serão os estados em que aquele percurso vai ocorrer, né? E aqui embaixo detalhes dos materiais, colocando o código, né? Descrição, unidade, quantidade, valor, se esse material é não segurável. E aí eu responder isso tudo, o sistema vai somando e totalizando aqui para a gente. O usuário vê só até essa parte daqui, né? Que ele pode colocar algum anexo, uma observação, pode salvar um rascunho e pode enviar. Essa parte de baixo, só quem vê é quem está fazendo o atendimento do SDF. Então aqui qual a ideia? A ideia é que o atendimento chegue por um e-mail que é disparado automaticamente, o atendente abre, lê as informações, transporta esse material para o SAP, né? Preenche lá a nota fiscal, emite a nota e, se necessário, o manifesto, e em seguida anexa aqui essa nota fiscal, nesse campo aqui. Ó. Se tiver manifesto, anexa nesse campo aqui. Uma vez que você anexa a nota aqui, então você pode clicar em finalizar o atendimento. A finalização do atendimento dispara um e-mail para o usuário. Ele vai receber a informação de que aquele atendimento foi concluído e ele também é convidado a responder uma pesquisa de satisfação, né? O próprio formulário tem uma opçãozinha de pesquisa com estrelinhas, ele escolhe uma das estrelinhas, envia e a gente também faz uma pesquisa de satisfação para avaliar se está sendo bem atendido ou não. Inclusive, quando a resposta da pesquisa de satisfação é muito ruim, a gente recebe um e-mail de alerta do sistema para que a gente trate aquilo de imediato, né? Porque se a resposta foi muito ruim, é um problema que a gente precisa tratar de imediato e a gente recebe no canal do Teams, a gente tem um canal para isso, e a gente sabe que cada canal tem um e-mail exclusivo, a gente recebe automaticamente naquele canal um alerta com os dados daquele SDF, que permite que a gente trate daquilo, né, fazendo os comentários lá no canal. Ok? Então essas são as funcionalidades principais da lista do portal de utilitários. Foram desenvolvidos pensando na nossa realidade, né? A gente tem outras funcionalidades interessantes, como o controle de material liberado sem reserva. Às vezes há a necessidade de atender um usuário, por alguma razão ele não pode fazer, né, o devido registro, fazer a reserva, então ele obtém uma autorização gerencial e a gente faz um controle aqui no portal e depois da baixa. A gente também tem controle de pendências de atendimento. Então, isso é aquela situação em que o usuário precisa de material, não tem estoque, vai demorar para comprar. A gente faz um controle aqui, lança aqui essas pendências de atendimento, né? Tudo que precisa ser adquirido. E o gestor de estoque recebe automaticamente um alerta, né, para tratar aquela aquisição. A gente tem aqui painéis indicadores, né? Painéis de bordo de expedição. Eu já mostrei para vocês nosso painel de recebimento, nosso painel de expedição. E aqui são alguns cadastros que são feitos para alimentar a base de dados, né? Cadastro de instalações. A gente não mexe muito nisso porque não é muito frequente, né, a adição de novas instalações na empresa, mas às vezes precisa ajustar alguma coisa da frota. Aqui é um cadastro de todos os motoristas do quadro próprio, que são condutores, cadastro de transportadoras. A gente também tem aqui um catálogo de fotos de materiais. Esse catálogo é interessante porque ele se conversa com o nosso painel de BI, de nosso almoxarifado virtual. Então, às vezes a gente precisa fazer algumas pesquisas. A gente tem um catálogo aqui de milhares de fotos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a palavra conector, né, e mandar pesquisar, ele vai trazer aqui foto de alguns deles e a gente talvez pelas imagens consegue localizar, né, algum conector que esteja sendo necessário para alguma área. A gente pode mudar aqui, colocar aqui parafuso,
e a gente vai ter aqui milhares de imagens diferentes de modelos, né? Às vezes é mais fácil pesquisar pela imagem, ou a imagem ajuda a gente já a limitar a busca. Então é um recurso interessante que a gente tem aqui no portal. E essa imagem também se conecta com o xerifado virtual, então o usuário também pode pesquisar por lá. A gente também tem um controle aqui de registros de atendimentos emergenciais. Sempre que tem um atendimento emergencial, a gente faz um lançamento aqui, né? E um controle de um catálogo de problemas mais frequentes de recebimento. Essa parte de baixo aqui é uma parte onde a gente tem um contato das nossas equipes, né? Contato dos gestores de estoque, né? Os aprovadores da SDF. Então, enfim, é um portal realmente de ferramentas de trabalho, né? Não é um portal de notícias, de aprendizado. A gente até tem um portal de notícias de aprendizado, está aqui chamado Dicas e Orientações SAP, é um subportal do portal de utilitários, né? Nele a gente coloca aqui algumas coisas que são relevantes, né? Algumas dicas, videoaulas, alguns manuais. Então, a gente tem aqui, é meio que um blog onde a pessoa pode, inclusive, comentar as postagens, né? Compartilhar, assim por diante. A gente chama de dicas e instruções, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso portal Utilitários. Permaneço à disposição para qualquer dúvida. Qualquer coisa, podem contar com a gente, né? A ideia é que vocês enxerguem nele, espero isso, né? Que tenham enxergado nele, que sejam realmente funcionalidades úteis, que vocês possam de fato utilizar. E a nossa expectativa é que a gente possa estender o uso dele, né? Se vocês aprovarem, para toda a Eletrobras, tá bom? Forte abraço, até mais, pessoal.